Olá pessoal, meu nome é Carla, sou professora pedagoga. Hoje eu vou falar sobre a psicogênese da língua escrita. No outro vídeo eu falei sobre a história da alfabetização no Brasil e os métodos de alfabetização. Então, para ter uma continuidade, eu vou falar sobre a psicogênese que surgiu nos anos 80. A Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, elas lançaram esse livro nos anos 80, mas elas pesquisaram nos anos 70. E a psicogênese da língua escrita, ela foi uma revolução conceitual na alfabetização, porque os métodos que eu tinha citado no outro vídeo, eles tinham dois critérios de classificação, os sintéticos e os analíticos. Então ficava uma disputa em quais eram os melhores métodos para uma discussão, né? Quais eram os melhores métodos para ensinar? Os com ênfase na síntese e os com ênfase na análise. E quando surgiu a psicogênese, ela mudou esse foco do como ensinar para o como aprender, pois ela pesquisou como as crianças pensam sobre a escrita no decorrer do processo de aquisição da leitura e da escrita. E ela viu que essas crianças elas tinham uma lógica de pensamento, elas pensavam sobre a escrita, elas tinham hipóteses sobre a escrita. E ela viu que elas tinham a mesma lógica de pensamento, pensamentos muito parecidos, que ela designou de níveis, nível 1, nível 2, e depois ela nomeou como pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Então eu vou falar de uma forma mais rápida, para o vídeo não se alongar, só sobre essas características. E no outro vídeo eu vou falar sobre as intervenções pedagógicas, porque que é o mais importante, porque a gente realiza essas avaliações diagnósticas para a gente conhecer o aluno, saber o que ele sabe sobre escrita, qual é a hipótese dele, para depois a gente intervir de acordo com a lógica de pensamento dos alunos, né? É isso que servem as avaliações diagnósticas e as avaliações formativas ao longo do ano. Isso que é o mais importante. Eu sei que muita gente já conhece a psicogênese da língua escrita, mas existem pessoas que estão estudando pedagogia agora que não conhecem ou, né, ainda não tiveram assim muito não se aprofundaram muito, né? Então, é, eu vou falar do primeiro nível, tá? O nível pré-silábico 1. Primeiro, a Emília Ferreira, ela fez essa pesquisa com crianças de 4, 5, 6 anos. Então, ela observou que tinham crianças, né, as menores, geralmente, as de 4, 5, que elas imitavam escrita, né? Então, por exemplo, essa criança aqui primeiro. Essa é uma criança de uma das minhas turmas, uma criança da educação infantil. E ela fez ondinhas aqui imitando a escrita. A criança, ela imita, né? Ela vê os atos sociais de leitura e escrita. Ela vê as pessoas lendo, escrevendo e imita. Eu também fazia isso quando era criança. Eu me lembro que eu queria muito ir à escola, eu pegava o caderninho e fazia essas ondinhas. Então não tem letra ainda. Ela dividiu o nível pré-silábico em pré-silábico 1 e pré-silábico 2. Então esse é o pré-silábico 1, tá? Quando ela não escreve letras, ela imita a escrita. Então ela pode fazer ondinhas dizem que é uma imitação da letra cursiva, ou tracinhos, ou pseudoletras, símbolos inventados, tá? E aqui esse menino também, ele está no nível pré-silábico 1. Esse menino já estava iniciando, né, o primeiro ano do ensino fundamental, ele tinha 6 anos. E eu faço uma avaliação em que eu peço para eles desenharem e depois escreverem relacionado à identidade deles. Então eu pergunto o que você gosta, o que você não gosta. E ele desenhou o que gosta, o Dragon Ball e o Pikachu. Aí eu pedi para ele escrever o nome do desenho, ele falou que já tinha escrito, que essa era a escrita dele. Então, na hipótese dele, o desenho dele é uma escrita.
Então, esses dois alunos estão no nível pré-silábico 1. O nível pré-silábico 1, ele também tem outras hipóteses. A criança, ela acha que é impossível ler textos com letras, só é possível ler textos com imagens, com figuras, com ilustrações. Então, aí você já imagina quais as intervenções pedagógicas que você vai fazer com essa criança. Você vai apresentar a ela, né, que os textos eles são escritos com letras, né, que as palavras estão escritas com letras. O que é palavra? Apresentar para ela as letras do alfabeto, apresentar o nome delas, a letra inicial, a letra final, colocar o nome delas no alfabeto de uma forma significativa. Então, eu já estou falando aqui para não ficar muito longo. A gente vai, né, vendo de acordo com as hipóteses que a gente pode fazer. Contar muitas histórias, apresentar material, né, letrado para elas, poesias, histórias, cantigas, textos coletivos, textos de memórias, né, e mostrando esse mundo letrado para elas. Então elas, né, já começam a escrever, já mudando suas hipóteses, a escrever com letras. Porque esses níveis de escrita eles vão mudando assim de forma espontânea, eles vão mudando pela intervenção da professora. A professora é fundamental nesse avanço da criança, no processo de aquisição da escrita alfabética, no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, né? Então, aqui essa criança ela já está no nível pré-silábico 2. No nível pré-silábico 2 elas já utilizam letras, mas muitas vezes elas não diferenciam letras e números. Elas não sabem qual é a diferença entre letras e números, qual a função das letras e dos números. Para elas é o mesmo símbolo. Então, essa criança aqui ela está no nível pré-silábico 2, porque ela já utiliza a letra, mas ela não relaciona pronúncia, né, a fonema, grafema. Então, aqui eu perguntei o que a comida preferida, ela falou arroz, feijão, carne e farofa. Então, ela botou um monte de A no carne, um monte de B. Qual a brincadeira preferida? Patins. Desenho preferido, Marcha e o Urso. E couve, ela foi escrevendo letras sem ter fim. Aí eu perguntei a ele, você já acabou? Não. E ela foi escrevendo sem parar. Foi, porque eu deixo a criança bem à vontade. Tem criança que fala, eu não sei ler, não sei escrever. Aí eu falei, pode escrever do seu jeitinho, não tem problema. Eu só quero saber o que você pensa para depois eu te ensinar. Pode botar a letra que você acha. Então elas muitas se desbloqueiam e se sentem muito à vontade e vão escrevendo até o fim. Aí eu perguntei, já acabou? Ela, não. Já acabou? Não. Aí quando finalmente eu perguntei, acabou? Acabei, porque eu acho que ela ia até o fim, né? E aqui eu também avalio o nome. Se elas sabem escrever o nome da educação infantil, né? Ela já... Agora, essa aqui, ó, também é pré-silábica 2 e ela usou as letras do próprio nome dela, ó. Ela só mudou a ordem das letras, é Kemily. Então, como vocês podem ver, ela só mudou a ordem das letras. E também tem outras hipóteses nesse nível pré-silábico 2. Além delas não distinguirem algumas, né, letras de números, elas botam às vezes números no meio das letras, elas têm a hipótese da quantidade mínima de letras. Elas acham que para escrever uma palavra só é possível ter 3 letras. Se uma palavra tiver uma letra, é impossível ser uma palavra, ou tiver 2 letras, é impossível. Então, palavras com uma sílaba, elas entram em desequilíbrio cognitivo. Elas, como pão, como é que eu vou botar uma letra, né?
Não pode. Não, entendeu? Uma letra é impossível, tem que ser muitas letras. O silábico também, ele entra nesse desequilíbrio. Eu já estou falando aqui do silábico, mas também palavras com uma sílaba é complicado, porque a criança, mas o desequilíbrio é bom, que as fazem pensar e mudar de nível, avançar no processo de aprendizagem. Bom, e também tem o realismo, ela tem a hipótese do realismo nominal. Se um animal for grande, então eu vou botar muitas letras. Se um animal for pequeno, eu vou botar poucas letras. Então, se elefante é um animal grande, eu vou escrever muitas letras. Se formiga é um animal pequeno, então eu vou botar poucas letras. Então, quais intervenções poderíamos fazer, né? Eu vou falar das intervenções rapidamente. Depois, no outro vídeo, eu mostro exemplos mesmo de atividade. Quais intervenções? Se elas não distinguem letras e números, quais intervenções? Né? A gente conversar com elas sobre as letras e os números. Para que servem as letras? Para que servem os números? E fazer uns textos coletivos com elas. Né? Mostrar na contagem dos alunos que os números servem para contar. Né? E quando você perguntar para que servem os números, e você levar alguns materiais também, fita métrica, o calendário da própria sala, utilizar. Aí elas vão começar a falar, serve para ver os dias no calendário, para contar os colegas da sala, para contar os objetos, para medir, para ver o número do sapato, para ver o número da casa, para discar o telefone, né, o celular. E elas vão para medir a altura das pessoas, para ver o preço dos produtos do supermercado. Então, elas já vão vendo para ver a hora no relógio. E as letras, quando você está escrevendo, elas já estão vendo que o texto ele é composto por letras, para escrever o texto, para ler histórias, para escrever histórias, para escrever um bilhete, para ler uma revista, para escrever no WhatsApp. Então, tudo isso elas falam. E você vai já escrevendo no texto coletivo e elas vão vendo a orientação espacial do texto, que é da esquerda para a direita. E começar a mostrar para ela, através de parlendas, como a galinha do vizinho, o índiozinho, a relação quantidade numeral, aí fazer com eles junto cartaz, contar no dedo, uma galinha. A galinha do vizinho bota o amarelinho, bota desenha um dedinho, cola um ovinho, bota dois, desenha dois, contorna dois dedinhos, cola dois ovinhos. E faz no cartaz, de forma coletiva e também na folha individual. Então elas vão começando a distinguir, né, letras e números, sabendo a sua função social, seus usos. E o trabalho com o nome também, né? Porque as crianças no nível pré-silábico, elas têm uma capacidade muito grande de memorizar as palavras globalmente, apesar de não saberem ler e escrever. Então é importante você trabalhar o nível de palavras, a memorização de palavras significativas, como os nomes deles. Então, começar com a chamadinha, perguntar de quem é o nome, que letra começa, que letra termina, quem mais começa com essa letra. Fazer comparações com os nomes, com as letras que estão no meio. No meu nome tem I, na dela também tem I. Fazer bingo com o nome, depois que a maioria da turma já memorizou os nomes, né? Bingo, jogo da memória com o nome. Completar com a letra inicial do nome, letra final. E começar a intervir para que eles avancem para o nível silábico. Falar para eles o que é a sílaba. Quando a gente fala o nome, cada vez que quebra a boca sai uma sílaba. Então, se eu falar Maria, vamos ver quantas sílabas sai da boca? Maria. 3 sílabas, 3 pedacinhos.
Então, quando você está falando em sílaba, você começa a falar em sílaba, nas sílabas, eles já começam a avançar para o nível silábico. E quando você começa a falar, né, a relacionar, fazer com que eles relacionem a primeira letra, sempre a primeira letra do nome, tá? A primeira letra do nome de outras palavras significativas. Maria começa com que letra? M. Quem mais começa com M? Maria Manuela, Mateus. O que mais começa com M? Melancia. Então ela já vai tendo, já vai desenvolvendo essa consciência fonêmica e você vai estar intervindo no nível pré-silábico para que ela avance para o nível alfabético. Você pode pedir para contar as letras do nome, contar as sílabas do nome, trabalhar com letras móveis, pareando com telhadinho, ou trabalhar com outras palavras de interesse da criança, pode ser frutas, e aí você utilizar, botar no alfabeto ou fazer um banco de palavras com desenho delas do lado da palavra uma figura, e utilizar a letra, elas podem consultar e ali organizar as letras com as letras móveis para formar as palavras. E aqui aí a criança, né? Essas atividades, gente, são do início do ano, em fevereiro, 7 de fevereiro. Não dá para fazer tudo no mesmo dia, essas avaliações diagnósticas. Então, elas já chegaram nesses níveis de escrita, tá? Então, essa criança aqui, ela já chegou no nível silábico, sem valor sonoro. O que é nível silábico sem valor sonoro? Bom, a criança aqui, através das intervenções que ela teve, ela já avançou para o nível silábico. Então, para ela, cada letra é uma sílaba. Se a palavra... Aqui ele escreveu banana. Então, se banana tem 3 sílabas, banana, então, na minha hipótese, né, eu vou botar 3 letras. E aqui ele botou DE, essa aqui é uma letra que nem é letra, eu acho. É uma pseudo-letra. E então ele botou 3 letras que não se relacionam ao grafema, ao fonema, né? Aí bicicleta, tem 4 sílabas, então ele botou 4 letras. Tô vendo se ele botou, não. Aqui, o desenho preferido, os peixes. Os peixes. Então, incluiu o os, né? Então, 3 letras, 3 os peixes. Ele botou 3 letras, né? Porque ele incluiu o os, como se estivesse fazendo parte da palavra. Então, o silábico, ele acha que cada letra, tem a hipótese, cada letra é uma sílaba. E aqui é o silábico sem valor sonoro, ele não relaciona pronúncia fala, né? Não relaciona fonema, grafema, não tem consciência fonêmica ainda do som das letras. Ele bota qualquer letra. Essa aqui, ela já iniciou no nível silábico com valor sonoro. Então, ela escreveu maçã, né? Ela botou o A e o I, porque o an aqui ela percebeu mais o som do I, o som nasal. Então, bola, ela tem 2 sílabas, então ela botou o B e o A. Então, aqui ela já está relacionando o som de algumas consoantes e algumas vogais. Então, ela é silábica com valor sonoro. Patrulha tem 3 sílabas, então botei 3 letras. Ela botou o P, o U e o A. Então, ela percebeu, ela relacionou o som do P, do U e do A. O que eu não gosto é escrever uma frase, subir no armário. E essa aluna aqui, ela já iniciou, né, provavelmente por intervenções, né, mediações da família ou da própria professora da educação infantil, no nível silábico alfabético, em fevereiro. Então, a comida preferida? Arroz,
feijão, salsicha. Então, no nível silábico, um nível intermediário entre o nível silábico e o nível alfabético. É um nível silábico alfabético, tá? E aqui, pique e esconde. Então, ora ela escreve a sílaba da forma que é, feijão, convencional, ora ela bota uma letra para cada sílaba. Então, aqui ela botou fê, né? Da forma que é, fei, com o salsicha, o S-U-A, né? A sílaba da forma convencional, da forma que é, relacionando fonema a grafema. E aqui no pique esconde ela escreveu de forma completamente silábica, a hipótese silábica, botando uma letra para cada sílaba. Desenho preferido é DPA, que ela não escreveu silabicamente porque é DPA mesmo, né? E no BAT ela escreveu alfabeticamente. Então é um nível que ele não ele é um conflito de passagem, na verdade, não é um nível, né? Está entre o nível silábico e o alfabético. E essa criança aqui, ela já está no nível alfabético, ela já iniciou, eu fiz em 14 de fevereiro, ela já iniciou no nível alfabético, que eu gosto, lasana, minha brincadeira preferida é amarelia, meu desenho preferido é amigãozão, e o que eu não gosto é alface. Então, ela só não escreve com as sílabas complexas, não canônicas, né? NH, LH, alguns sons nasais. E, né, o AU, ela não botou o L, né? A L, AU. Então, a gente precisa trabalhar a ortografia, a compreensão de textos, a escrita de frases, a estrutura frasal, do espaço entre as palavras, a pontuação. E a leitura, interpretação, produção de textos, de vários gêneros textuais, para ela ir se desenvolvendo, porque ela já iniciou nesse nível. Então, eu vou ter que trabalhar com ela, apesar, né, ela já pedindo para ela escrever. Né? Eu posso usar a mesma atividade para a criança que está no nível pré-silábico e silábico, eu peço para botar a letra inicial do desenho. Para ela, eu já peço para ela escrever o nome do desenho, ou escrever uma frase sobre o desenho. Porque, né, quando eu trabalhar um texto coletivo, que eu vou trabalhar de uma forma, né, com uma criança que está no nível pré-silábico e silábico, trabalhando, né, mesmo para que ela perceba que o texto é composto por letras, que o texto é o registro do pensamento dela, do discurso delas. E para a criança que está alfabética, que está iniciando, ela já vai ler e escrever, ela já vai ler aquele texto. Eu vou pedir para ela ler uma parte do texto. Então, você pode trabalhar a mesma atividade, só com intervenções pedagógicas diferentes, tá? E também agrupar essas crianças com níveis próximos de aprendizagem. Porque se forem níveis distantes de aprendizagem, a criança ela vai ter, não vai ter a ajuda necessária para ela aprender. Então, eu faço esse... Deixa eu mostrar. Eu faço essa avaliação diagnóstica no início do ano. Deixa eu mostrar dessa turma aqui que é maior. Eu faço essa avaliação no início do ano. Eu fiz em fevereiro. E para eu também poder agrupar e saber quais as intervenções pedagógicas eu vou fazer. Isso que é importante. Então, por exemplo, eu não posso botar um pré-silábico com silábico alfabético, porque ele não vai ter ajuda correta, não vai estar... eu não vou estar agindo no nível, né, na zona de desenvolvimento proximal dele. Né? Esse aluno não vai ajudar esse. Então, é bom eu agrupar os pré-silábicos, né, com os silábicos
os silábicos sem valor sonoro e com valor sonoro. É bom também agrupar esse silábico alfabético com esses silábicos com valor sonoro. E os alfabéticos com silábicos alfabéticos também. Então, é bom trabalhar com duplas ou com grupos de 6. Geralmente eu faço assim. E as avaliações diagnósticas eu faço... Demora mais de um dia, eu faço no início do ano, né? E eu trabalho com atividades diversificadas, grupo da pintura, da massinha, dos jogos, da dramatização, cantinho da leitura e a mesa de atividade escolar, em que eu chamo um grupo lá para desenhar e depois escrever na minha mesa. Então demora mais de um dia isso. Demora às vezes uma semana, até mais. Porque tem criança que não aparece, demora a aparecer, só vai aparecer depois de 2 semanas. Tem isso também. Bom, é isso, gente. Então, depois eu mostro com atividades, com exemplos de atividades mesmo. Eu só falei rapidamente, né, o que se fazer com cada nível. O nível silábico alfabético, tem criança que às vezes ele, né, é um nível intermediário e muitas vezes elas não leem. Algumas começam a ler no nível silábico alfabético. Então, você já pode... É o que eu falo, que no nível pré-silábico, no nível silábico, a gente trabalha mais, eles compreendem mais a letra inicial no contexto da sílaba inicial. Agora, nos níveis silábico alfabético e alfabético, você já pode trabalhar com as sílabas medianas, para eles formarem palavras com as sílabas, né? A leitura e trabalhar, né, a ortografia. E apesar de que eu já mostro as sílabas complexas na produção de texto, eu já vou intervindo, né, desde o início. É isso, porque depois eu explico melhor, porque não dá tempo de explicar tudo aqui, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Um abraço, tchau!